Graça e paz, que bom estarmos unidos aqui mais uma vez, reunidos para meditarmos na Palavra de Deus. Hoje eu quero meditar no Salmo 30, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, a meditar conosco nesse Salmo. Diz assim a Palavra de Deus: Eu te exaltarei, Senhor, pois me livraste, não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Senhor, meu Deus, clamei a Ti por socorro e restauraste minha saúde. Senhor, da sepultura me tiraste e não me deixaste cair na cova da morte. Cantem ao Senhor todos que lhe são fiéis, louvem seu santo nome, pois a sua ira dura apenas um instante, mas seu favor a vida inteira. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Quando eu era próspero, dizia: agora nada pode me derrubar. Ó Senhor, teu favor me mantinha firme como uma montanha. Então o Senhor me deu as costas e entrei em pânico. Clamei a Ti, Senhor, supliquei ao Senhor por misericórdia. Que vantagem terá se eu morrer, se eu descer à cova? Acaso o pó te louvará? Falará da tua fidelidade? Ouve-me, Senhor, e tem misericórdia de mim. Ajuda-me, Senhor. Transformaste meu pranto em dança. Tiraste minhas roupas de luto e me vestiste de alegria, para que eu cante louvores a Ti e não me cale. Senhor meu Deus, Te darei graças para sempre. Esse é um salmo escrito por Davi também, e nesse salmo ele louva a Deus pela sua bondade, pela sua graça, pelos seus feitos, principalmente depois de Davi vivenciar uma situação terrível na sua vida. Quando nós analisamos esse salmo, nós podemos descrever aqui, é uma doença, ele esteve bem próximo da morte, ele sentiu a ira de Deus sobre ele chorou, ele teve um grande abalo emocional. Não é possível nós termos certeza do contexto em que Davi escreveu esse salmo, mas alguns comentaristas acreditam que se trata de um episódio que está relatado lá em 2 Samuel, capítulo 24, quando Davi comete o pecado de fazer um censo no meio do seu povo, de contar o povo e saber qual que era a quantidade, qual que era o tamanho do seu poderio militar. Então, naquele momento ali, foi um orgulho de Davi, onde ele estava tranquilo, em paz, e ele quis saber assim, deixa eu ver quão grande que eu sou, Eu sou o rei sobre toda a nação de Israel, eu sou o líder desse exército, deixa eu ver o tamanho do meu poder para ter certeza de que nada vai me abalar. E isso foi um pecado muito grande diante de Deus, Foi um pecado de orgulho, de vaidade. Ele quis confiar muito mais no seu poder físico do que confiar em Deus. Parece que Davi se esqueceu de tantas vezes que Deus o protegeu, de que Deus o livrou da morte, de que Deus deu vitória para ele, em vários momentos em que ele estava em um número até mesmo reduzido, e em algumas circunstâncias até mesmo sozinho, e mesmo assim Deus o livrou da morte. Por toda a história nós vemos que Davi ele foi grandemente abençoado por Deus. O problema foi que as bênçãos de Deus se tornaram ali um ídolo para Davi, Ele começou a confiar muito mais nas bênçãos de Deus, nas bênçãos que ele havia recebido, do que no próprio Deus que o abençoou. E esse pecado então trouxe um castigo para o povo de Deus, e Deus castiga o povo com uma peste, e 70 mil homens morrem com esse castigo de Deus. E depois que tudo isso passa, Davi ele vai mostrar a sua experiência para com Deus, como Deus foi bondoso, misericordioso com ele, e como Deus nos dá várias oportunidades para recomeçarmos, e nós devemos aproveitar essas oportunidades. Ele é o Deus da renovação, Ele é o Deus que transforma as circunstâncias mais difíceis. E eu quero olhar para esse salmo com você e destacar 3 transformações que Deus faz aqui. Primeiro é que Deus transforma a morte em vida. Davi ele se encontrou em um momento de muito desespero ali na vida dele.
ele estava sentindo que iria morrer mesmo, né? Ele até usa dois termos aqui, ele fala de cova e fala de sepultura. E quando nós analisamos os termos, nós podemos entender que quando ele fala de cova, na verdade ele está falando do Sheol, que seria o mundo dos mortos ali, né? Para onde os espíritos iriam, né? Depois daqui da nossa vida. E ele diz então que Deus tira ele, né, desse mundo, como se ele já estivesse entrando ali, né? Deus traz de volta a vida para ele e aí não permite que ele desça até a sepultura. Então a sepultura seria mesmo o lugar físico, né, onde os corpos são enterrados. Talvez Davi pudesse estar doente mesmo, né, por essa peste aí que chegou a toda a nação. Talvez estava ali tirando todas as forças dele, estava acabando com a vida dele, mas o fato é que nós vemos que Deus traz uma cura para Davi, como ele diz no versículo 2: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e restauraste a minha saúde. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que diante de uma situação terrível, nós podemos clamar a Deus na certeza de que Ele nos ouve. Ele está sempre com seus ouvidos à disposição para ouvir as nossas orações e atender de acordo com a vontade dEle. Nesse caso aqui nós vemos que Deus olhou com misericórdia para Davi e curou ele, seja de uma doença física, mas também nós podemos observar aqui que Deus curou as emoções de Davi, né? Davi estava ali passando por um momento de aflição mesmo, né? Podemos até descrever aqui como uma crise de ansiedade, né? Ele estava com a sua mente ali bem aflito, e principalmente uma cura espiritual que Davi necessitava, e eu e você também necessitamos dessa cura espiritual para as nossas vidas. Todos nós estamos perdidos sem Deus, estamos mortos, estamos doentes mesmo, e precisamos que o Senhor restaure a nossa vida espiritual. Então, diante das circunstâncias que não eram nada favoráveis, né, quando já sentia ali o cheiro de morte, Davi até descreve que os inimigos já estavam até comemorando, né? E Deus então cala esses inimigos, Deus ouve a oração de Davi e Deus transforma toda aquela situação. Ele transforma então a morte em vida e faz um milagre ali através da sua graça e através da sua misericórdia. O segundo destaque é que Deus transforma o nosso coração. Nós precisamos entender que Deus usa as situações da vida para transformar o nosso coração, para mudar o nosso caráter. Chegou um momento da vida ali em que Davi se sentiu forte, Davi se sentiu poderoso, mas quando Deus escondeu o rosto dele, aí ele entrou em pânico, como nós podemos ver nos versículos 6 e 7. Ele percebeu que ele era apenas um pó, que ele não tinha nada para oferecer para Deus, e Deus não dependia dele, mas o contrário era muito verdadeiro, né? Ele dependia de Deus para tudo, para viver, para ser forte, para ser um rei poderoso, né? Para ter um exército grande. Ele dependia de Deus. Quando Deus virou o rosto de Davi, quando Deus não olhou mais para ele, deu as costas para ele, Davi perdeu muito. Davi se sentiu profundamente abalado e viu que não dava para colocar a sua confiança aqui nesse mundo. Então Deus proporcionou toda aquela situação para quebrar o coração de Davi, para transformar o seu orgulho em humildade. E nós devemos tomar muito cuidado também na nossa vida, né? Para que as bênçãos de Deus não se transformem em orgulho na nossa vida. Muitas vezes nós acabamos colocando a nossa confiança no nosso saldo bancário, na nossa própria inteligência, no nosso emprego estável, na nossa saúde, né? Que hoje a nossa saúde é de ferro, mas nós não podemos confiar nisso. Jesus nos fala que céus e terra passarão, mas somente a palavra de Deus ficará. O que isso significa, né? Quando nós olhamos para o céu,
nós podemos pensar quantos anos esse céu está aqui, né? Parece que é algo que sempre estará eternamente, né? A terra também, né? Mas tudo isso vai passar, tudo isso vai se desfazer. Se a nossa confiança estiver nas coisas terrenas, nas coisas aqui deste mundo, nós ficaremos abalados, nós então ficaremos assim em pânico, né? Assim como Davi ficou. Mas se a nossa confiança estiver em Deus, aí nada vai poder nos abalar, nada vai poder tirar a nossa paz, a nossa esperança, pois Deus, Ele é firme, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso sustento, e nada pode abalar Deus, nada pode tirar Deus do trono. Então Deus, Ele trabalha dessa forma nas nossas vidas, né? Quando nós pensamos nessa situação que nós estamos vivendo, né, de pandemia, de quarentena, nós podemos observar isso, né? Como as coisas podem mudar do dia para a noite, da noite para o dia, né? Como grandes corporações podem se quebrar, como aquelas pessoas que pensavam ter uma segurança, de repente percebem que não estão seguras em nada e não conseguem olhar o dia de amanhã com muita esperança, porque não podem prever o que acontecerá no dia de amanhã. Então, só podemos confiar em Deus mesmo, né? Nós chegamos à conclusão, né, diante de tudo isso, que Deus está nos ensinando mais uma vez que tudo depende dEle, tudo se trata apenas dEle, e a nossa confiança deve estar nele. E a terceira transformação que Davi destaca nesse texto é que Deus transforma a noite em dia. Existem momentos da nossa vida em que nós sentimos que estamos vivendo em uma noite, né, uma noite escura, uma noite muito sombria, que parece que não passa nunca, né? Onde nós só ficamos chorando, não conseguimos, né, enxergar uma luz ali, um raio de esperança, uma tristeza terrível. Davi sentiu isso, né, de uma forma muito forte. Era uma noite de choro e ainda mais como consequência da ira de Deus. O versículo 5 diz aí que ele sentiu a ira de Deus sobre ele, mas ele pôde experimentar que essa ira de Deus durou só um momento, mas depois ele sentiu o seu favor, a sua graça, a sua misericórdia, e essas então duram para sempre. Como é bom quando nós podemos contar com a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, e não com a ira de Deus. E aí então as sombras da noite são invadidas pela luz de Deus, que acaba também com o choro e traz a alegria de volta. O versículo 11 nos diz que Deus transformou o choro em dança, que Deus trocou as roupas de luto por vestes de alegria. Ou seja, Deus proporcionou ali uma completa renovação na vida de Davi, algo de dentro para fora, algo que se tornou visível a todas as pessoas. E na nossa vida também é assim. Em alguns momentos nós podemos experimentar a disciplina de Deus, mas precisamos entender que a disciplina de Deus também é uma expressão do seu amor por nós. Deus não tem prazer na destruição e na morte das pessoas. Não podemos pensar nisso. Mas antes, Deus deseja restaurar as nossas vidas. Deus deseja que todos nós nos arrependamos, que nos voltemos para Ele, que coloquemos as nossas confianças nele, que Ele é a nossa base, a nossa rocha sólida. Então eu quero chamar a sua atenção para isso. Onde está a sua confiança? Será que você confia nas coisas aqui desse mundo, nas bênçãos que Deus já te deu, e você parou de olhar para o Senhor e passou a olhar mais para você mesmo? Será que você está vivendo em uma noite de choro? Será que você está se sentindo assim, vestido roupas de luto, sem conseguir olhar para o futuro, sem ter uma esperança? Clame ao Senhor. Olha, Davi pecou contra o Senhor, estava sendo castigado pelo Senhor, e mesmo assim ele clamou ao Senhor. Não tinha outro a quem ele clamar, e nós devemos fazer o mesmo. Então eu quero te convidar a orar. Eu não sei se você tem essa prática de orar, mas busque conversar com Deus. Fale com Ele em nome de Jesus.
tenha certeza que Ele te ouve. Fale com as suas próprias palavras. Às vezes nós nos sentimos meio acanhados, né? Porque nós vemos outras pessoas orando tão bonito e nós não sabemos utilizar aquelas palavras, mas Deus não está interessado nisso não, em palavras bonitas. Deus está interessado em um coração sincero e quebrantado. Então fale com Ele, fala assim: Senhor Deus, me perdoa pelos meus pecados, me ajuda a confiar em Ti, fala comigo, restaura a minha vida, renova a minha vida, me ajuda a caminhar contigo. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração e vai proporcionar um milagre da restauração na sua vida. Que Deus te abençoe.